Olá! Hoje a gente vai revisitar 4 dos casos mais famosos da história da psicanálise, só que com uma virada de chave total. A gente vai usar uma única e poderosa ideia de Jacques Lacan que muda completamente o jeito de entender o sofrimento e, claro, a estrutura do desejo. Ok, vamos começar com uma pergunta que meio que vira nosso senso comum de cabeça para baixo. A gente costuma pensar que o problema está nos desejos frustrados, nos conflitos internos, né? Mas e se a raiz da angústia estiver em outro lugar? E é aqui que está o pulo do gato de toda essa nossa análise. A ideia, que é bem radical, é que as nossas lutas mais íntimas não são só nossas. Elas estão, na verdade, fundamentalmente ligadas à forma como somos posicionados, vistos e desejados pelos outros. É uma inversão de perspectiva total. Então, quem são os protagonistas desse drama todo? Vamos conhecer as figuras cujas histórias se tornaram pilares da psicanálise, mas não como meros pacientes, e sim como personagens numa trama bem complexa sobre o que significa desejar. Primeiro, temos a Dora. A história dela, à primeira vista, se apresenta como uma denúncia, uma busca por justiça contra as maquinações da família. Só que, como a gente vai ver, a queixa consciente dela escondia um papel muito mais ativo no conflito do qual ela se dizia vítima. Em seguida, o Homem dos Ratos. Ele é um retrato clássico da paralisia obsessiva. A mente dele é um verdadeiro labirinto de dúvidas, de rituais, de medos que simplesmente o impedem de agir, principalmente quando o assunto é amor e ter que fazer uma escolha que signifique alguma perda. Depois, o caso Schreber, que nos leva para uma outra dimensão. A experiência dele é a de um delírio grandioso, sabe? Um universo inteiro reconstruído para tentar dar ordem a uma realidade simbólica que para ele tinha desmoronado por completo. E, por fim, a jovem homossexual. Um caso em que a escolha de uma parceira se revela não só uma questão de afeto, mas um ato simbólico poderoso. Uma forma de desafiar e de se posicionar firmemente contra o desejo do pai. Bom, agora que os personagens estão todos em cena, vamos apresentar a ferramenta que vai reconfigurar essas histórias. É uma única frase de Lacan que funciona como uma lente de aumento, revelando a estrutura por trás do desejo. Então, o ponto crucial é este. A ideia de que o desejo não brota de um vácuo interior, sabe? Ele é, desde o comecinho, uma resposta à pergunta: o que o outro quer de mim? E aqui outro com um A maiúsculo não é só uma outra pessoa. É a própria estrutura da linguagem, da cultura, das leis simbólicas onde todos nós estamos mergulhados. E essa comparação aqui, olha, ela mostra perfeitamente essa virada de chave. A psicanálise, sob essa ótica, não busca responder à primeira pergunta de cara, mas sim explorar como o sofrimento aparece da posição que cada um ocupa ao tentar responder à segunda. Com essa nova lente em foco, vamos voltar aos nossos 4 casos e observar como as histórias se transformam. Elas ganham uma profundidade nova e, por vezes, até meio desconcertante. No caso da Dora, a questão deixa de ser sobre um amor secreto. A análise de Lacan revela algo muito mais estrutural. Dora se mantém como um objeto de troca, um pivô que, com a sua queixa, sustenta o desejo circulando entre as outras pessoas da cena. E o que é realmente interessante aqui é como essa citação captura o dilema da Dora. O sofrimento e a acusação dela são, paradoxalmente, a forma como ela garante seu lugar nesse arranjo. Ela participa ativamente da cena da qual se queixa. Para o Homem dos Ratos, a perspectiva também se inverte. A inação dele não é uma falha ou uma ausência de desejo. Pelo contrário, é uma estratégia ativa, mesmo que dolorosa, para manter todas as possibilidades abertas e, assim, adiar infinitamente o confronto com a perda que toda escolha, de verdade, acarreta. A comparação com Hamlet é perfeita. O pensamento obsessivo se torna um substituto para a ação. Ficar remoendo sobre o desejo é uma forma de se relacionar com ele sem nunca ter que arcar com as consequências de fato, realizá-lo. Agora vamos dar uma ajustada na nossa lente, porque com o Schreber a gente entra num território diferente. Não estamos mais no campo da neurose, mas no da psicose, e isso muda as regras do jogo. No caso de Schreber, o outro do desejo não é mediado pela linguagem, ele é avassalador absoluto. A realidade simbólica se desfez. Por isso, o objetivo da análise não é interpretar um segredo, mas ajudar Schreber a construir uma nova estabilidade, uma metáfora delirante, que lhe permita se relacionar de uma forma menos devastadora com esse outro. Finalmente, vamos ao caso em que o desejo não se manifesta como um sintoma que paralisa, mas sim como um ato,
Um ato simbólico, ético e muito poderoso. O ponto crucial aqui é que a ação dela é uma afirmação de posição, é uma forma de dizer não ao lugar que o desejo do outro paterno lhe designou. A escolha amorosa se torna, assim, um ato ético que redefine o lugar dela no mundo. Diante de tudo isso, uma pergunta se impõe, né? Se o problema é a posição que se ocupa, o que significa uma cura? Qual é, então, o papel de um analista nesse cenário? A clínica que emerge daqui é fascinante. O analista não dá conselhos nem aponta o caminho certo. Ele opera com a palavra para que a pessoa possa enxergar a sua própria implicação no cenário, reconhecer sua participação e, por fim, se responsabilizar pelo seu desejo, ou seja, assumi-lo como próprio. E a gente encerra com essa reflexão. Se a análise desses casos ensina alguma coisa, é que o desejo não é uma coisa, mas uma posição. Uma resposta, muitas vezes inconsciente, que se dá à pergunta sobre o que se é para o outro. O que deixa para cada um uma questão final e poderosa. Diante do desejo do outro, que posição se está de fato assumindo?